Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e deixa aberto aí nos versos 18 a 25. Deixa aberto porque eu vou começar lendo outra história. Minha introdução começa em outro lugar. Nabucodonosor teve um sonho. E ele era um homem muito caprichoso, cheio de mania, muito inteligente, extremamente capaz. Não se enganem com Nabucodonosor. Cruel, é verdade, mas inteligentíssimo. E ele propôs um estratagema inusitado, inédito, para dizer a verdade, tanto que os sábios da maior corte da época, eles tinham o maior cargo, eles eram os conselheiros do rei do maior império da época, do Império Babilônico. Eles é quem disseram: não há registro na história de alguém que tenha feito um pedido como esse. E qual era o pedido? Eu tive um sonho e eu quero a interpretação do sonho. Eu pago vocês para isso. Vocês são funcionários públicos e eu sou o Estado. Então eu tenho direito, eu posso exigir. E caso vocês se recusem, eu posso fazer o que eu estou dizendo. Eu vou matar vocês. Todos. Porque vocês vão provar que vocês são inúteis. Tá bom? Tá bom. Até aí, ameaça por ameaça, até hoje a gente tem, né? Por autoridade civil, jurídica, legal. E aí, o desafio veio. Eu quero a interpretação do meu sonho, mas eu quero saber o que eu sonhei também. A gente não sabe se Nabucodonosor tinha esquecido o sonho ou se a ideia era testá-los. Porque às vezes acontece, né? A gente sonha e acorda, vai contar. Nossa, eu tive um sonho. Como é que foi? Esqueci. Mas foi horrível. Aconteceu já com você? Pois é. Nabucodonosor queria saber o que ele tinha sonhado e queria saber a interpretação. Os conselheiros, magos, feiticeiros e o que mais viesse, conhecidos pelo epiteto de caldeus, que era o nome que reunia todo esse conjunto variado e multifacetado de conselheiros, disseram: olha, já teve muito pedido estranho no mundo, nunca igual a esse. E segundo, a gente interpretaria, não é problema. E instrumento para isso a gente tem. O problema é adivinhar qual foi o sonho, né? Sob pena de morte. Aí é um pouco demais. E ele disse: eu não vou me demover dessa ideia. E aí vem uma frase interessantíssima que eles colocam no capítulo 2 de Daniel, versos 10 e 11. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. É verdade. Olha a expressão que eles usam. Prestem atenção aos detalhes, porque é isso que faz da liturgia a beleza da sua tematicidade. Você tem que perceber os detalhes, os easter eggs que são espalhados ao longo da liturgia. E tem vários. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil. Acho que essa é a própria definição de difícil. O que o rei está exigindo é difícil. E ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses. E aí vem a expressão que eu quero chamar a sua atenção. E estes não moram com os homens.
deuses não moram com os homens. Isso aqui vem muito tempo antes da Grécia Antiga. Isso aqui vem muito tempo antes da ideia de que existe um Olimpo ideal, o mundo das ideias, onde os deuses habitam, versus o mundo real, onde os seres humanos habitam quebrados e corrompidos. A ideia, se a gente pode dizer assim, de que deuses não moram com os homens, sempre foi uma certeza na humanidade. Depois de Nietzsche, a certeza é de que deuses não moram com os homens, porque deuses não existem. E depois dali, como vocês bem conhecem, dali para frente foi dali para baixo. Ou para trás. Eu só sei que para frente é que não foi, porque o que se seguiu disso foi a ideia de que, de fato, a religião é para nós. A religião faz bem para o nosso coração. A religião é boa no hospital, faz com que a gente se recupere da doença mais rápido. A religião é boa para a vida, dá esperança em meio ao caos. A religião é boa para o seu ser interior, te dá identidade. E ela é boa comunitariamente, te dá um senso de pertencimento, te dá uma sociedade na qual você pode ter ascensão, ainda que você seja um nada desconhecido lá fora. Olha quantos benefícios sociais, culturais, psicológicos, existenciais e emocionais tem uma religião, mesmo que ela não sirva para absolutamente nada, Deus não exista, porque deuses não moram com os homens. Em Isaías, o Senhor de Israel, a divindade que foi derrotada aqui no livro de Daniel, prometeu um dia, com um verbo difícil da gente traduzir, que ele tabernacularia conosco um dia. O tabernáculo era uma tenda montada no acampamento de Israel, tanto é que ela era a referência. A primeira coisa que se fazia quando você ia montar o acampamento do povo de Israel era determinar o local do tabernáculo, porque a partir do tabernáculo se faziam arcos de tendas ao redor, formando as castas do reino de Israel. As principais de cada tribo e as tribos divididas como num estádio. A referência do tabernáculo, porque o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus entre o povo. Existiam muitas regras para o tabernáculo. Uma, inclusive, de santidade. Deus exigia, quando o acampamento estava montado, que o banheiro ficasse fora do acampamento. Não podia usar o banheiro dentro da... Você sabia dessa? Não podia usar não podia fazer as necessidades no acampamento de Israel. E a razão para isso, diz a lei, é verdade. Não podia urinar nem defecar nos limites do acampamento de Israel, porque Deus disse, porque à noite eu transito entre as tendas, eu ando entre as tendas. E Deus não queria andar pelo Higienópolis, tendo que desviar das fezes e sob risco de pisar em alguma... Já pensou Deus pisando no recado de alguém em Israel? Deus não queria passar por isso porque ele é santo. O fato de que Deus conosco, ou seja, se Deus morar conosco, as regras da nossa casa mudam. Deus disse, eu vou morar com vocês, eu vou acampar com vocês para que vocês não fiquem sozinhos. Que bom! Mas só que o fato de Deus morar conosco exige certas coisas. O banheiro já não pode ficar próximo.
Quando Deus manifestar a sua glória, tem que estar de banho tomado, não pode chegar perto, 10 metros de distância no mínimo. 5 para os privilegiados, Moisés, Arão, Miriam, Josué e alguns poucos. Existiam regras. Deus morar conosco não é uma coisa assim tão simples. É pior que casar. E quando a gente se casa, a gente tem mais alguém morando conosco e novas regras começam a aparecer. Vocês vão ver isso. Vocês já estão experimentando isso. E nós já estamos cansados disso. Novas regras. Não é assim? Pois é. O fato, meus irmãos, é que, e é o fato para o qual eu quero chamar a atenção de vocês, é que a gente não entende com seriedade, com profundidade, as expressões, ou a expressão que eu quero salientar hoje, das expressões que Mateus está registrando acerca de Jesus. É algo muito sério o que Mateus vai dizer a respeito de Jesus agora. Durante toda a liturgia, a expressão Deus conosco foi repetida aqui em contextos diferentes. Deus conosco, num primeiro momento, nos amedrontou. Deus conosco não é uma coisa boa. Queremos que você fale, Moisés, mas não Deus conosco. Depois, Deus conosco muda a nossa maneira. Estamos com Deus entre nós. E embora a gente não esteja morrendo, tem um monte de lei, tem um monte de regra. Mas o que significa isso, de fato? Pensem, mantendo Daniel em mente. Os deuses não moram com os homens. É verdade. O nosso Deus, sim. O nosso Deus mora. Ora, diz o texto de Mateus 1,18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Agora você consegue absorver essa expressão com mais tranquilidade. Por quê? Nós já vimos como o nome Cristo veio, porque é assim que Mateus apresenta o Senhor em primeiro lugar. Mateus vai tomar o cuidado de, num primeiro momento, chamar a Jesus de Cristo, tanto é que ele começa dizendo que este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, e ele nos apresenta, em primeiro lugar, esses dois nomes. Por que que ele é chamado Cristo e por que que ele é chamado Jesus? E o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Então vamos relembrar. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, aqui começa o sermão. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esta semana, está de férias o nosso irmão seminarista, mas ele está de férias para nós. Quando a gente muda a referência, muda-se tudo, né? Está de férias para nós. Mas lá no presbitério ele está tendo que trabalhar. E ele foi convidado a chegar no domingo de Natal, 25 de dezembro. E aí ele me perguntou se poderia usar o material de um dos sermões sobre o nome de Jesus
para pregar, e obviamente que eu autorizei e ajudei ele a estudar o texto. Só que ele descobriu, antes deste domingo, o segredo deste sermão. Ele descobriu. E ele falou assim, pera lá, você pregou sobre Jesus, mas você não tinha me dito isso. Aí eu mandei um trechinho do sermão dizendo assim, é porque eu tinha guardado para domingo agora. Guardado o segredo. Ele descobriu. Ele fez exegese do texto. Que bom, né? Para ele. Não, meu segredo foi revelado. Irmãos, verso 20 não está traduzido literalmente do grego. Vou começar com isso porque é uma história, né? E para deixar já logo claro de uma vez para eu chegar no meu ponto. Verso 20 não está traduzido literalmente, principalmente o verso final, quando o anjo explica para José que o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Na verdade, a expressão correta é porque o que nela foi gerado provém do Espírito e é santo. O santo do verso 20 se refere a Jesus, não ao Espírito. Essa é a razão pela qual eu tenho dito a vocês duas coisas. A primeira delas é que Cristo é a expressão em grego do mesmo verbo em hebraico Messias, ungido. Eu defendi a tese de que o 14º elemento gerador, fruto da genealogia, né? Ou o causador da genealogia, melhor dizendo, o fruto aqui é Jesus Cristo, seria a pessoa do Espírito Santo. A razão está lá, porque quando o nome dele vai aparecer, Jesus, José é instruído pelo anjo de que o ente gerado no ventre de Maria, ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Ou seja, ele é o elo perdido, o 14º personagem da geração de Jesus, que não é mencionado nos versos 1 a 17. Nós já fizemos essa conta. Quando ele é chamado de Jesus, a razão pela qual ele vai ser chamado por esse nome, e a explicação de tudo isso já foi feita no domingo passado, diz o texto, verso 21, é porque ele salvará o seu povo, reparem, não só dos pecados, mas dos pecados deles. Se você começar a fazer a costura necessária para isso, você está montando um quadro. Essa é a ideia de Mateus. Ele está na sua frente montando um quebra-cabeças. Ele está colocando as peças em lugares-chave para que uma imagem salte aos olhos. Então, a primeira coisa tem 14 gerações divididas em 3 etapas. Espera lá, faltou um. Aí deixa eu te contar a história desse um. Aí é revelado que é o Espírito Santo. Mas o ente gerado em Maria é santo. Ele mesmo. Voltando para o verso 20. O que nela foi gerado é do Espírito e é santo. Para que separasse da genealogia de Jesus os pecadores do ente santo. Ora, se ele vai ser chamado de Jesus para salvar as pessoas dos pecados, ele mesmo não poderia ter pecado. Por isso é, 1, chamado de santo, e 2, é deixado claro no verso 21, que ele vai salvar os outros dos pecados deles, porque ele mesmo nasce sem pecado. Isso explica tudo? Claro que não. Há um terceiro elemento, há uma tridimensionalidade sendo colocada aqui antes do capítulo 2. Porque no capítulo 2 começa a saga. E o 4º nome. Dos 4, nós estamos no 3º. Qual que é o ponto aqui? Como seria isso possível? Porque Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo? Porque Jesus era santo?
Por que Jesus salvaria os outros dos pecados deles? Ou seja, um recado já está sendo dado. Why so? Jesus não tem pecado, não? Vai nascer sem pecado? É. Mas como é que isso se explica? E é por isso que Mateus acrescenta, vocês vão ver isso várias vezes ao longo do Evangelho, comecem a se acostumar. Mateus, ele não é apenas um narrador, ele também é um comentarista. Então ele está narrando, de repente ele começa e faz uma explicação. Caso você não tenha entendido, deixa eu explicar para você. Que é o que vem no verso 22 e 23, que é o alvo da minha exposição esta manhã. Ora, isso aqui é Mateus se introduzindo na história. Tudo isso, e o tudo isso do verso 22 se refere a toda essa história que eu acabei de relembrar. Nome 1 e nome 2. Cristo e Jesus. Tudo isso, a história desde Abraão, de Davi, passando por toda a genealogia, toda a bagunça da genealogia, toda a história, o anjo visitando Maria, a geração pura e santa em seu ventre, tudo isso que você está ouvindo até aqui, aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Algumas coisas, antes da gente entrar na exposição do texto, são importantes para que você usufrua desse texto em toda a sua beleza e profundidade. Reparem, o verso 22, que o Mateus não diz qual profeta. Uma das coisas que Mateus vai exigir da gente é que você conheça o Antigo Testamento como a palma da sua mão. Problema? Nós não conhecemos o Antigo Testamento. Então, Mateus é um livro, eu já falei sobre isso, primeira vez que eu preguei, a segunda vez que eu preguei sobre esse texto, eu não vou cansar de dizer que Mateus é um livro que cansa o pregador. Porque não basta você conhecer o texto no grego e estudar este texto. Se você não compreender bem o contexto, não o literário, mas o histórico, um contexto amplo, você não dominar os profetas do Antigo Testamento, a história de Israel, as metáforas e as analogias, Mateus é um livro sem graça. Deve ser por isso que quando certas pessoas mutilam a Bíblia tentando evangelizar, dão para ela os livros dos Salmos, o Provérbios e o Evangelho de João. Porque não dá para brincar com o Evangelho de Mateus. O Evangelho de João parece também, né, na superfície, qualquer água faz a gente boiar. Mateus, não. A densidade de Mateus é diferente. Eu acho que é de João também, mas eu vou deixar para um dia quando eu expor João para vocês em um futuro distante, porque a gente está aqui pelo menos há 2 anos do próximo livro. Não é? Mas, de fato, acho que a gente não compreende a profundidade de Mateus. Mateus não se dará o trabalho de citar sempre qual profeta. Ele presume que o seu leitor é um judeu e que o seu leitor conheça o Antigo Testamento, tanto que quando ele falar a profecia, você já sabe onde está. Meu trabalho vai ser facilitar a vida de vocês no máximo que eu puder. Eu posso falhar eventualmente. Então, desde já estou recomendando, aproveita as férias e leia só o Antigo Testamento todinho. Tá? Não precisa ler a Bíblia toda. Separando ali em Malaquias já está ótimo. Começando em Gênesis, está bom demais. Tá bom? Porque tudo o que Mateus presume que você saiba. Por isso ele não vai citar. A segunda coisa é que ele presume que você, mais do que saiba o texto, você saiba o contexto. Porque algumas vezes Mateus está usando as profecias apenas como uma citação indicativa, um link hoje em dia. É como se você clicasse na profecia e abrisse para você o texto do profeta Isaías. Porque algumas das implicações do que é dito aqui estão no contexto maior. A razão pela qual eu vou colocar o contexto inteiro na liturgia. E quando não couber, a gente vai ler no sermão. Ou seja, Mateus vai usar desse recurso literário. Talvez porque ele olhou a quantidade de papel e disse, se eu citar tudo que precisa, eu não vou conseguir terminar de contar a história. Então ele apenas dá um link, um botãozinho. Você tem que manter isso em mente.
quando você estiver lendo Mateus. E eu garanto que vai ter um momento que vocês vão ficar curiosos e falar assim, eu vou adiantar aqui, vou ler, vou pegar o spoiler, vou fazer uma maratona tipo Netflix, ao final de semana inteiro lendo Mateus. Ótimo, espero que você faça isso mesmo. Quanto mais você lê Mateus, melhor. Última coisa que você precisa saber. Tudo que eu trabalhei aqui e vou trabalhar com vocês, eu estou tendo uma sensação de déjà vu, né? Déjà vu, por mais íntimo. Eu estudei esse texto para um trabalho de doutorado. Nós tínhamos um módulo, passaríamos a semana inteira estudando os evangelhos. O nome do módulo era Cristo nos Evangelhos. E a lição de casa para se preparar foi ler cada evangelho no mínimo 4 vezes. No mínimo. Como é um curso para pastores e não só para alunos, ele não precisava cobrar. Se você apareceu lá sem ler, você é pecador miserável. Se você leu do jeito que mandou, você é só pecador. É óbvio que quando ele falou assim, é para ler no mínimo 4 vezes, todo mundo chegou lá com no mínimo 4 vezes lido. Então, se você resolver ler esse texto várias vezes, você vai fazer muito bem a sua alma. Porque chegando lá, nada do que eu tinha lido foi o que eu ouvi. Foi uma surpresa para nós. Aos poucos eu vou contando um pouco dessa história para vocês, vou deixando vocês curiosos aqui e ali, eu vou colocando um pouco dessa história pessoal com o Evangelho de Mateus. E este sermão e esse estudo me chamam muita atenção porque foi, ao longo daquela semana, uma das primeiras vezes em que eu vi o meu professor se emocionar. Ele estava expondo para nós, explicando alguns detalhes, e tinha horas, o trabalho dele era dar uma aula sobre Mateus, mas tinha horas que ele não aguentava e começava a pregar. Ele depois pedia perdão, falava, gente, perdão, eu me empolguei. E a gente lá, continua, porque a gente chorava junto. Claro, eu não quero que vocês chorem, eu nem sei se eu vou me emocionar, mas eu me lembro que essa foi a primeira vez que ele se emocionou, por conta do que vem a seguir no verso 23. Porque quando ele cita a profecia de Mateus, cita a profecia de Isaías em Mateus, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, a gente já sabe tudo isso, a gente está cansado de saber o que Emanuel significa. Qualquer crente sabe disso. E aqui dificilmente tem alguém tão neófito que não saiba que nós cristãos cremos a respeito de Jesus, que ele é a encarnação do Verbo, ele é a segunda pessoa da Trindade, o Deus Trino, encarnado feito homem. A gente acredita nisso. O ponto não é esse. O ponto é a expressão, e ele será chamado pelo nome. Que é a expressão que Mateus vem salientando. A ideia de nome, a ideia de quem chama pelo nome. O reverendo Vadislau diz que nome foi feito para ser chamado. A gente não tem nome para a gente. A gente tem nome para os outros. Você já reparou? Se você está numa ilha deserta, você não vai dizer o seu próprio nome. Você só tem nome porque existem mais pessoas no mundo. Você tem nome para os outros. Você tem nome para que alguém chame você. E ele diz que o perigo de alguém saber o seu nome é justamente gritá-lo do outro lado da rua. Ele diz, é sempre um perigo você se apresentar. E ele sempre diz isso. Agora que eu sei o teu nome, eu posso chamar você. Se eu estiver do outro lado da rua, eu vou gritar o seu nome. E é curioso como a gente ouve o nosso nome, né? Como a gente reage ao nosso nome. Quando Mateus diz a respeito de Jesus, verso 16, que se chama o Cristo. Quando você vê no verso 21 e 25, lhe porás o nome de Jesus, e a obediência de José é a quem pôs o nome de Jesus. E quando você vê no verso 23, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, você tem que começar a se perguntar algumas coisas óbvias, como, por exemplo, em que lugar de Mateus Jesus foi chamado de Emanuel?
Aonde que ele foi chamado de Emanuel? Só se for na cantata de Natal. Lá tem bastante Emanuel. Mas onde que ele foi chamado de Emanuel? O que significa a expressão ele será chamado de Emanuel? E esse é o ponto. Esse é o ponto. Primeira coisa que você precisa entender, portanto, antes da gente chegar no cume desse argumento, é que Mateus deixa claro nesta narrativa que o Senhor Jesus é dupla natureza. Ou seja, que nós estamos lidando com alguém inédito. Não existe outra pessoa no universo que tenha as mesmas naturezas que Jesus. Ele é o único, eu estou falando sério, presta atenção nisso, ele é o único no universo que é 100% Deus e 100% ser humano. Ele não é Hércules, ele não é um semideus, ele não é Deus por parte de pai e homem por parte de mãe, 50% cada um. Não, ele é 100% as duas coisas. É óbvio que ele herda, por providência divina, a sua humanidade de sua mãe, mas ele também tem a sua divindade de si mesmo. Ele já era Deus. Ele apareceu para Moisés lá atrás. Ele, esse menino que está nascendo aqui em Maria, ele conversou com Abraão sobre Ló. Foi ele que se sentou na eira de Abraão e disse: eu vou salvar Ló, porque você insistiu. Foi ele. Ele era o anjo do Senhor. Foi ele quem passou pela noite sombria do Egito e feriu o filho de Faraó. Eu posso te ferir, filho de Faraó, mas o filho de Faraó não pode ferir o filho de Deus. A gente não percebe em toda a sua profundidade o que significa a explicação singela de Mateus no finalzinho do 23. Immanuel significa Deus conosco. Daniel, nós vimos que, além de Isaías, que haviam pistas no Antigo Testamento de que o nosso Deus tem um caráter diferente. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que o nosso Deus enviou o seu Filho ao mundo e hoje nós adoramos um Redentor que tem dupla natureza. Não é brincadeira isso. Se você tem dificuldades com isso, se as pessoas demonstram dificuldades com isso, elas não serão salvas dos pecados delas. Porque para salvar o seu povo de seus pecados, tudo isso aconteceu para que outra profecia se cumprisse em Jesus, uma na qual nós percebemos uma outra natureza de caráter divino. Irmãos, o nosso Senhor Jesus não foi apenas e tão somente um mestre palestino que falou coisas boas, como muita gente reconhece nele até hoje. Não há quem não reconheça a sabedoria de Jesus. Recentemente, digo, sei lá, alguns anos ou meses atrás, um filósofo aí qualquer, desses carecas e famosos, foi falar em um podcast e disse que gostava muito da filosofia de Jesus de Nazaré. Olha que coisa linda. Aí você fala, é isso aí, Jesus venceu mais um. É isso, a gente gosta de Jesus na Fátima Bernardes, quando é cantado, dito, mencionado. As pessoas não entendem como isso é terrível. E como ele, ao dizer assim, eu gosto muito da filosofia de Jesus, e essa pessoa está se perdendo enquanto o admira. Porque Jesus só salva quando reconhecido
tal como ele é. Não se enganem. Essa é a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui. O caráter divino-humano de Jesus. A segunda coisa, que foi o momento em que meu professor se emocionou, é que a conclusão apropriada que nós devemos chegar a respeito de Jesus não diz respeito à sua natureza humana, mas diz respeito à sua natureza divina. Reparem que tudo isso aconteceu para que ele fosse chamado pelo nome de Emanuel. É a conclusão e a percepção de que Deus esteve conosco. Ao contrário de todos os outros deuses do antigo Oriente Médio, o nosso Deus veio estar conosco. Ao contrário da zombaria que se viu, legitimamente, diga-se de passagem, ou vocês esperavam um Deus mais, ou qualquer tipo de Deus mais condescendente, quando Thor vai ter, no seu último filme aí, sendo revelado que os deuses ligam a mínima para a vida humana. Nasce o inimigo do herói, não é um anti-herói nesse caso, mas um inimigo mortal dos deuses, Gorr, porque ele nasce de uma frustração. Gorr é a encarnação pop de Nietzsche. Nietzsche se viu frustrado com Deus e o matou. Gorr também. Gorr teve um momento com o seu Deus. Seu Deus não era o que ele mais pensava. Deus não ligava para ele, Deus não habitava entre os homens. Gorr teve que subir até o Olimpo, teve que encontrar Deus aonde Deus estava, porque o seu Deus não vinha até a terra e sequer se preocupava com ele, ele o matou. Essa era a concepção que Nietzsche tinha, esse Deus merece morrer. E eu tendo a concordar, esse tipo de Deus não devia existir mesmo, não. Por quê? Porque ele não existe. Ele já não existe. Matar uma fantasia não é matar ninguém. O nosso Deus é diferente, porque a conclusão a que nós chegamos é que quando você percebe o que está sendo montado nessa narrativa, é que Deus mesmo se encarnou cumprindo a sua própria profecia, mas só que agora de maneira literal. Não é uma metáfora, não é uma analogia. De fato, Jesus é Deus conosco. E isso deveria nos chamar a atenção, isso deveria mexer conosco, nós deveríamos entender isso na profundidade. Irmãos, não há outro Deus que tenha feito isso na história. Deus junto a nós, Deus conosco, ou com nós, como está em hebraico, que é com nós Deus, em hebraico. Deus conosco. Irmãos, quando a gente tem Jesus, nós não estamos falando apenas de alguém que fez a ponte, mas o próprio fato de que o Deus eterno veio a nós. Quando a gente diz que a nós desceu Jesus, o Filho de Deus, que o amor desceu do céu, isso não é brincadeira, não há outra religião em que isso tenha acontecido. Em todas as outras religiões, reparem, o Jesus deles não é o Jesus do Mateus. O Jesus deles era um homem comum, que no dia do batismo foi powerizado, foi empoderado, foi promovido, foi dado mais uma divisa, ele se torna Deus. E a noção de que todo mundo pode fazer igual a Jesus é a prevalente hoje em dia. A gente pode crescer como Jesus, segui-lo, se tornar tal qual. Isso quando ele não recebe o abraço de Buda. Como recentemente alguém tentou fazer em formato artístico. Irmãos, a coisa não está fácil lá fora, porque lá fora eles enxergam um homem que chegou a Deus. Mas essa não é a história de Jesus, essa é a história de Buda, que morreu e nunca ressuscitou. A história de Jesus é que Deus veio a nós.
Ele desce a nós. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Vocês não entendem que o evangelho é isso. Qual é a notícia? Qual é a boa notícia? Seremos salvos? No Antigo Testamento, Deus já tinha salvado inúmeras vezes. Isso não é uma novidade. Clama a Deus que Ele salva. Está nos Salmos isso. É a salvação. A boa notícia. A notícia é que Deus veio morar conosco. Ele veio a nós. Essa é a notícia. Essa é a razão pela qual o Evangelho é Cristo. Não é uma mensagem, não é um conteúdo intelectual, não é uma bandeira, não é um posicionamento político. Qual é a mensagem? A mensagem é que Deus veio a nós. Cristo é o Evangelho, porque verso 23, essa é a notícia. Deus veio conosco, tudo isso aconteceu para que se cumprisse essa profecia. Se num primeiro momento a gente percebe a dupla natureza de Cristo, no segundo momento percebe que a notícia do Evangelho é que Deus mesmo veio a nós, o terceiro momento é a nossa reação. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Vocês precisam entender que a religião cristã só é finalizada quando nós, pessoalmente, reconhecemos isso. É assim que deve ser dito. Irmãos, eu posso adiantar para vocês, mas o desafio fica. Leiam o Evangelho de Mateus todinho, vocês não vão achar mais o nome Emanuel aqui. Acabou. Essa é a última vez que vocês vão ler esse nome. Pode ler, é o desafio. Ninguém chamou Jesus de Emanuel. Ninguém está vendo Jesus na Palestina, olha Jesus Cristo e diz assim, Emanuel, é você? Ninguém vai fazer isso. Porque eu acredito que a pessoa que vai cumprir o outro lado dessa profecia não está no texto, mas está olhando para ele. Eu acho que Mateus projetou esse texto para que você, ao ler sobre a história de Jesus, chegasse à conclusão de que, mas espera lá, isso aqui não é possível. Alguém que fez tudo isso, disse tudo isso, passou por tudo isso e ainda ressuscitou, espera lá, eu perdi alguma coisa. Ele era Deus. Essa é a explicação de todo o Evangelho. Você que está lendo hoje, você que vai ouvir essa mensagem, você é a pessoa que deve chegar à conclusão e chamá-lo de Emanuel. Quando você não o chama de Emanuel, o objetivo final desse Evangelho não é alcançado. Mateus foi projetado para que você chegue à conclusão de que o homem sobre quem você está lendo não é um homem qualquer, ele é o próprio Deus encarnado. Quem chamará Jesus de Emanuel é o leitor de Mateus. Porque a fórmula muda. Que se chama Cristo. A gente pega aqui, e várias pessoas chamam ele de Cristo. E ele tem o nome de Jesus, esse era o nome dele, e Jesus, e vendo Jesus. Mas em nenhum lugar ele será chamado de Emanuel, porque essa é a única vez em que essa fórmula está no futuro. Alguém o chamará de Emanuel. E quem o chamar de Emanuel será salvo. Jesus não salva pelo exemplo. Jesus não salva porque você passa por time dele. Jesus não salva porque você o reconhece como um mestre sábio. Jesus nos salva porque ele é reconhecido como Deus. Essa é a razão pela qual Jesus aperta tanto Pedro.
Quem o povo diz que eu sou? Ah, isso aqui. Tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É por isso que Jesus aperta tanto Marta e Maria. Você tem acreditado no que eu tenho falado? Sim, desde sempre eu tenho crido. Mas o que você crê a meu respeito? Quem eu sou? E se a resposta não inclui Deus, você não tem uma resposta. Quando Marta diz, eu tenho crido que tu és o Filho de Deus que haveria de vir, o que ela viu? A glória de Deus. Ah, mas já fede há 4 dias. Mas acabou de fazer pública produção de fé, esqueceu já com quem está falando? Eu não disse para você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Fica quietinho aí, só assiste. Viu? Ela viu o seu irmão morto, ela viu o seu irmão fedendo e viu o seu irmão andando, vivo, falando. Imagina os olhos de Marta e Maria se esfregando. Não é possível, esse homem estava morto, está aqui comendo com a gente. E ela abraça, toca, beija. É você mesmo, Lázaro? Sou eu. Você morreu mesmo? Morri. Depois você conta para nós como foi. E não contou porque não está na Bíblia. E de repente você se toca. Quem é este que os mortos obedecem e retornam à vida? Quem é este que o mar e o vento obedecem à sua? Quem é este que faz pão do nada? Quem é este? Quem é ele? A resposta está aqui. Ele é Deus conosco. A gente não entende a profundidade da nossa religião. As pessoas lá fora não vão entender por que a gente vai permanecer de pé quando todo mundo ajoelhar na frente da estátua de ouro. As pessoas não vão entender quando nós permanecermos fiéis, quando todos permanecerem infiéis, quando todos se perderem, quando todos negarem, e esse tempo chegará. As pessoas não entendem os nossos posicionamentos porque elas não entendem quem é Cristo. E outra coisa, não é que ele é Deus para nós, ele é Deus. Mas bem-aventurado é aquele que reconhece, que o chama pelo seu verdadeiro nome. Como você chama Cristo? As pessoas lá fora o chamam de todos os nomes. Mestre, rabi, ensinador, filósofo, exemplo. E a pior de todas, Jesus para mim é tudo. Quem é Jesus para você? Se a sua resposta não inclui a divindade do Senhor Jesus, você ainda não viu Jesus como ele verdadeiramente é. Ele não é só o Messias prometido, o Cristo. Ele não é só o novo Josué, mais um dos salvadores. Ele é o próprio Deus. E o nosso reconhecimento completa esta equação. O Redentor foi concebido sobrenaturalmente de uma virgem. Esse fato foi profetizado por Isaías. Eu nem entrei aqui nas celeumas e nas dúvidas referentes à palavra virgem, que normalmente é com o que se ocupam os sermões sobre esse texto. Por quê? Porque no final do dia, não é isso que importa. No final do dia, o que importa é como você vai chamar a Cristo, como você vai reconhecê-lo. Não é apenas um argumento, não é apenas uma conclusão lógica, é uma conclusão dada pelo próprio Espírito Santo. Quando Pedro finalmente reconhece Jesus como o Filho de Deus, e eles deram muito mais trabalho do que Marta e Maria, ele disse, bem-aventurado és tu, porque esse tipo de conclusão não vem da mente humana, é dada pelo Espírito que é santo. Se nós chegamos a essa conclusão, nós chegamos pelo mesmo Espírito que gerou a Cristo. Se você chegou a essa conclusão, parabéns, você o enxerga como é. Se você ainda não chegou a essa conclusão a respeito de Jesus, você ainda não conhece Cristo. Cuidado, as pessoas lá fora dizem que sabem. A maneira de você perceber se alguém sabe realmente quem é Cristo é reconhecendo a sua divindade.
É assim que você percebe, é assim que você sabe. E os que chamam Jesus de Emanuel são nossos irmãos. Agora, algumas implicações com as quais a gente pode encerrar. Bom, a primeira coisa é óbvia, né? Se tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito, acho que a primeira implicação óbvia é nós servimos um Deus que cumpre promessas. Com Deus não se brinca, Deus cumpre tudo o que ele promete. E há uma promessa que ainda não foi cumprida no Novo Testamento. Ele voltará. E a gente esquece disso. A gente vive a nossa vida como se não houvesse amanhã. Um dia não haverá. Um dia lindo. Nós vamos acordar e pode estar chuvoso, pode estar nublado. Se você estiver em São Paulo e Jesus voltar, se estiver em São Paulo, vai estar cinza. Você vai olhar pela janela, uma luz diferente, distante do sol, mas mais brilhante do que ele, vai rasgar as nuvens. Uma figura humana, estranha aos olhos, mas facilmente perceptível, sons que a gente não sabe de onde vem, Cristo estará voltando. Eu não sei que horas que vai ser, porque vai ser na manhã em algum lugar do mundo. Não é? Eu digo que o perigo da gente ter um mundo como o nosso é que o último eleito pode estar no Japão e aí lá é dia, a gente vai estar dormindo, vai ser acordado, aquela luz esquisita, meia-noite, a gente vai dizer assim, apaga a luz que eu quero dormir. E alguém vai dizer assim, não dá mais, porque agora não haverá mais noite. Cristo vai estar voltando. Você vai ser pego de surpresa e louvado seja Deus por isso. Mas um dia vai acabar. Por quê? Porque nosso Deus cumpre promessas. Ele prometeu que vai voltar. Mas ele também prometeu que vai julgar os vivos e os mortos com equidade. Ele prometeu que vai dar paga aos ímpios e aos opressores do povo de Deus e fará justiça com o seu cetro. A gente tem muitas esperanças neste mundo. Todas elas são vãs. Para com isso. A esperança de um mundo melhor, de um ano melhor, não está neste mundo. Não está na frente de qualquer instituição humana. A nossa esperança é Cristo. E esse Deus cumpre promessas. A segunda implicação óbvia desse texto é que ele não só cumpre promessas, ele também faz companhia. Se você tem vivido a sua vida cristã de maneira solitária, você é um tolo. Você é um bobo. Porque Deus está sempre conosco. Como diria, ou como dizia o Sérgio Pimenta, quando se está só, se está porque deseja. Porque ele, com certeza, não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, e convida a ir com ele para não mais estar só. Esse é o Deus conosco. Ele não é o Deus com o povo, ele é o Deus com você. Ele é o Deus com o abatido e contrito de coração. Ele é o Deus que habita o nosso coração. Ele é o Deus que anda conosco no vale da sombra da morte. Ele é o Deus que caminha conosco no nosso sofrimento, mas festeja conosco a nossa alegria. Ele é o Deus que não nos desampara. Ele, como dizia Francis Schaeffer, é o Deus que está lá. Quando você não sente a presença de Deus, o bobo é você. O solitário é você. Está vivendo uma vida solitária desnecessariamente. Deus conosco. Ele não veio à toa. Ele veio para que nunca mais nós estivéssemos sós. Ele mandou do seu Espírito Santo para que nunca mais nós precisássemos viver solitários. Você não precisa sair daqui desacompanhado. Ninguém mais precisa. Jesus é Deus contigo. Vai, você entender. Jesus é a prova de que Deus está de fato presente. E Deus está presente trazendo salvação ao seu povo. Não é pouca coisa. Ele cumpriu a sua missão. Vocês vão ver isso. Está no final do livro. Eu sei que é spoiler do fim. Eu sei que eu já estou contando o final.
mas é a partir do final que o começo faz sentido. Agora, vocês querem saber a coisa mais legal de tudo isso? Mas assim, legal de legal mesmo. Quando eu comecei a expor esse texto, a primeira vez, alguns anos atrás, era começo de dezembro, e eu expus esse texto um domingo antes do Natal, em 2012. Naquele dia tinha Santa Ceia. Essa é a anotação do sermão da época. Sabe o que está escrito aqui? Preparação para a ceia. Se você ainda tem dúvidas de que Deus tem alguma coisa para dizer para vocês, eu deixaria essas dúvidas de lado hoje. Há uma coisa que Deus quer dizer para vocês com toda certeza. Essa eu não erro. Eu estou convosco. Com certeza. Não esquece disso. Porque quando você anda só, você anda porque você quer. Deus nunca te deixou, não te desamparou, não vai fazer isso. Esse texto já nos prepara para a ceia. Mas cumpre-nos fazê-lo da maneira ordeira. Eu espero que Deus te abençoe e que você saia daqui acompanhado com a presença do nosso Deus, que está sempre conosco. Amém.